Sejam bem-vindos à Comunidade do Conhecimento. Eu sou Ana Luísa Ferreira, jornalista e graduada inclusive aqui pela Unicesumar. Estaremos juntos nessa nova fase tão especial da nossa comunidade. Um programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e diversos assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. A nutrição é um ato de cuidado. E quando nós falamos de nutrição materno-infantil, estamos falando de uma das formas mais profundas de cuidar. Aquela que alimenta, conecta e que forma vínculos, que constrói de verdade a saúde desde o comecinho da vida. A jornada começa ainda antes do nascimento, com o cuidado nutricional na gestação, passando pela amamentação, pela introdução alimentar e segue nos primeiros anos de vida. Cada etapa tem o seu papel fundamental na formação do corpo, do paladar, da imunidade e até na parte do afeto. Mas esse caminho nem sempre é simples. Mães e famílias vivem hoje entre muitas informações, muitas vezes desencontradas, julgamentos, culpa, pressões e muitas dúvidas. Por isso que a nutrição materno-infantil vai além dos nutrientes. Ela também acolhe, orienta e escuta. Hoje, nós vamos falar sobre como a alimentação pode ser um instrumento de saúde, vínculo e autonomia, tanto para a mãe quanto para o bebê. Nós vamos também desmistificar, informar com base científica e, acima de tudo, lembrar que nutrir é também um ato de amor. Para isso, convidamos a nutricionista materno-infantil, especialista em nutrição durante a gestação e na preparação das mulheres que desejam engravidar, Camila Battaglini, com quem nós vamos conversar sobre o que muda na alimentação da mulher durante a gravidez, o poder do leite materno e os benefícios nutricionais e imunológicos da amamentação, além dos mitos e verdades sobre este assunto, que sempre rende até muita coisa polêmica, né? A partir das muitas experiências particulares de cada família. Então fica aqui com a gente porque a Comunidade do Conhecimento de hoje está recheada de informação. Estamos de volta com a Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Hoje nós estamos com a nutricionista materno-infantil Camila Battaglini, especialista em nutrição durante a gestação e na preparação das mulheres que pretendem ser mães. Camila, primeiramente, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. A gente tem muitas dúvidas para sanar sobre esse assunto de nutrição materno-infantil. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Camila, eu queria que você contasse um pouquinho, né, do seu dia a dia no consultório. Claro que são muitas informações, são muitas orientações, mas no geral, o que muda ou o que deve mudar na alimentação da mulher quando ela descobre uma gestação? Certo, então assim, quando a mulher está grávida, uma coisa que acontece é que a demanda dela por nutrientes aumenta muito. Então, o que antes era só para ela se nutrir, agora então tem a gestante e tem um bebê para ser nutrido também. Então, essa demanda nutricional, a gente tem que melhorar muito a questão da qualidade da alimentação dessa mãe, né? Então, tudo que a mãe estiver comendo vai fazer diferença no desenvolvimento, no crescimento desse bebê. Então, primeiramente, né, principalmente a gente pensando então lá nas primeiras semanas de gestação, a gente precisa ajustar a qualidade dessa alimentação. Então, melhorar realmente a questão da ingestão de nutrientes, né, de micronutrientes, que são vitaminas, minerais. E aí, ao longo das semanas, então, essa alimentação vai mudando de acordo com as semanas gestacionais, porque aí aumenta a demanda energética também. Então, aumenta a quantidade de calorias que essa gestante deve consumir, né? Mas de início, então, a gente vai prezar pela qualidade dessa alimentação. Então, essa mãe, ela tem que comer mais saudável, mais comida de verdade, para ela poder se nutrir e nutrir esse bebezinho que está começando a vida ali. Entendi. Então, na verdade, aquela história que as avós diziam, as tias, que tem que comer por 2.
por um lado, tem alguma relação com a realidade, mas o que importa é mais a qualidade do que a quantidade, certo? Isso, se comer por 2, às vezes, as mulheres têm, assim, a ideia de que tem que comer a mais, uma quantidade muito grande, né? E não é bem assim. Então, tem que comer por 2 no sentido de qualidade do que eu estou comendo vai interferir no meu bebê, mas não de quantidade, né? Até porque, se a gente for ver pelo tamanho do bebê, não é uma quantidade tão grande assim que aumenta durante a gestação. Não dá pra justificar que, né, tá comendo porque aquele bichinho ali precisa de tanto mais comida. Principalmente no início, então, né, não é nem recomendado o ganho de peso no primeiro trimestre, que seriam até as 13 semanas. Então, é um período que não precisa ganhar peso, né? Então, também não tem aquela história, também é um mito, né? De que a mulher deve engordar 1 quilo por mês. Tem que ganhar 1 quilo por mês. Na verdade, esse ganho de peso, ele vai de acordo com os trimestres, né? Então, primeiro trimestre até as 13 semanas não tem necessidade, né, de ganho de peso. Segundo trimestre já aumenta um pouquinho mais e o ganho de peso maior fica para o terceiro trimestre, que também é onde o bebê vai ganhar mais peso. Tá, então assim, tem uma relação muito direta, né, com a qualidade dos alimentos, com o desenvolvimento desse bebê. Sim. O que são os nutrientes mais importantes, né, que você, pelo menos no modo geral, todas as gestantes têm que ficar atentas? Tá, no geral, a gente sempre vai pensar, então, no metilfolato, né, que é o ácido fólico, então, a forma ativa do ácido fólico, que a mulher, na verdade, deve suplementar durante toda a gestação e até mesmo no preparo gestacional. Então, esse é, acho que, um dos mais importantes que a gente pode citar aqui. E aí tem as vitaminas do complexo B, a vitamina D, o ômega 3, né? Mas é importante também a gente frisar que sempre vai ser de acordo com cada mulher. Então, assim, o que é específico para você, né? Então, para a mulher que eu tô atendendo ali, que ela tá gestante, eu preciso avaliar de acordo com os exames, com os sinais e sintomas, para daí sim eu conseguir suplementar ela de uma forma mais individualizada. É muito particular essa demanda, né? Cada organismo, cada mulher, em cada momento de vida, vai estar demandando uma dieta específica, né? E assim, a gente fala muito sobre a questão do leite materno, né? Que eu sei que é uma cobrança muito grande quando a mulher engravida, né? A gente ouve a questão da importância do bebê mamar o colostro e ter tanto tempo de amamentação exclusiva. Qual que é a orientação ideal, né? E por que o leite materno é tão importante? O leite materno, ele é considerado o melhor alimento do mundo, né? Então, assim, é o melhor alimento que o bebê pode ter ali naquele início de vida. Então, ele vai ter fatores protetores também nesse leite. Então, fatores imunológicos, porque esse leite materno, ele vai ter anticorpos ali que vão proteger o bebê nesses primeiros meses de vida, né? Então, o leite materno, ele é um alimento muito rico e ele, geralmente, é produzido de acordo com as necessidades do bebê. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente nesse sentido de saber qual a demanda do bebê naquele momento. Até mesmo, por exemplo, o bebê está meio doentinho, então o leite ele vai ser produzido mais anticorpos para proteger aquele bebê de uma doença, por exemplo, né? E também a quantidade que vai ter ali de proteína, de gordura, de carboidrato, isso também é regulado. Então, o colostro, por exemplo, ele é rico em gordura para esses primeiros dias que o bebê precisa recuperar, porque ele nasce com peso e depois ele perde um pouquinho esse peso. E aí esse colostro, ele vem justamente com uma alta quantidade de gordura para que esse bebê consiga recuperar o peso, ganhar mais peso, e aí quando vem a descida do leite mesmo, isso também vai se regulando. Então, geralmente, o leite que começa a sair ali é diferente do leite do final da mamada, né? Então, a gente tem todos esses benefícios de acordo com essa produção de leite, né, para cada momento específico, que a gente não vai ter, por exemplo, numa fórmula infantil, né? Que também é algo, assim, revolucionário, né? Que é algo muito bom, porque muitas mulheres talvez não vão conseguir amamentar. E a gente tem a fórmula para isso, né? Mas não pode ser indicada, assim, para a torta direita. Para todo mundo, o ideal, né, que se busca é o mais natural possível. Sim. Né? Chega a ser até meio mágico, né? Quão específico, exclusivo é essa alimentação, né? Sendo do leite daquela mãe para aquele bebê. Exatamente. Né? Tanto em questão de imunidade, como você falou. Então, lembrando que a qualidade do leite, por mais que seja um alimento muito rico, vai depender também da alimentação da mãe. Né? Então, é importante que não só durante a gestação, mas no pós-parto, essa mãe ela continue se cuidando, continue tendo uma boa alimentação, para que melhore a produção do leite e a qualidade desse leite também. Isso realmente, né, gera uma influência direta
no bebê, né? Tudo que a mãe, teoricamente, se alimenta vai passar para o bebê. E falando sobre isso, o que é mais indicado que se evite nesse momento da amamentação? Tanto em relação a cólicas, né? Que a gente ouve muito que alguns alimentos podem piorar. Como que funciona essa orientação? Tá, então assim, isso também é algo que vai ser individualizado, né? Então assim, não são todos os bebês que vão ter cólica e não é somente relacionado com a alimentação que essa cólica pode acontecer. Mas o que é recomendado, assim, para todas as gestantes? Primeira coisa, o fator mais importante é o consumo de água. Então, durante a amamentação, tem que beber muita água, né? Então, muitas mães perguntam, o que eu faço para melhorar a produção de leite? Água, né? Muito líquido. É hidratar. Hidratar muito. Tem alguns chás também que a gente pode usar, né, durante a amamentação, que seria o chá de funcho, de erva doce, de camomila, que ajudam também na produção de leite. E a gente evita chás com cafeína, né? Então, o chá mate, o chá verde, o chá preto, até mesmo o café tem que ser um pouco mais controlado nessa fase de amamentação também. E os alimentos que podem estar mais relacionados com a questão da cólica seria, então, leite e derivados e alimentos que fermentam mais, então, feijão, né, leguminosas ali, a lentilha, ervilha, grão de bico, o brócolis, couve-flor, batata doce, são alguns alimentos que a gente pode ver assim, que talvez cause algum desconforto na mãe também, né? Às vezes gases, uma distensão, e o bebê pode acabar tendo também um pouco de cólica por conta disso. Não necessariamente toda vez que a mãe se alimenta desses alimentos, o bebê vai ter cólica, até porque a cólica não é somente diretamente influenciada pela alimentação, né? A questão ali do intestininho, que ainda está terminando de se formar. Como que a gente explica isso bem simples, bem didaticamente? Tá, a gente tem uma teoria, que é a teoria da esterogestação, né? Que ela diz, então, que o bebê ele não está completamente formado no momento que ele nasce. Então, ele deveria ter como se fosse assim, mais 3 meses de gestação. Juntinho, né, com a mãe. Exato. Então, esses 3 meses seria os primeiros 3 meses do bebê, que é geralmente onde tem cólica, onde o bebê demanda mais ali, é justamente essa gestação fora do corpo, né? Então, esse bebê, ele nasce com uma imaturidade tanto intestinal quanto neurológica. Então, nem sempre a cólica vai ser só por conta ali do intestino, que está, né, formando gases, etc., mas também por essa imaturidade neurológica. Então, a questão de estímulo, né? Estimular muito o bebê, uma casa muito barulhenta, que tem TV ligada o tempo inteiro, luz o tempo inteiro, qualquer coisa estimula um recém-nascido, né? E muitas vezes essa cólica, ela costuma vir ali no finalzinho do dia, que é onde o bebezinho já acumulou muito ali daquele dia, né? Já aconteceram muitas coisas ali que ele foi acumulando, exausto, né? E é uma exaustão, sabe que a gente fala a hora da bruxa? Sei. Então é isso, né? Então a gente pode ter, por isso que eu falo que é individual, porque assim, a gente pode também observar, falar, vamos cortar leite e derivados aqui, vamos ver como é que fica. Se você come feijão, você percebe que ele fica desconfortável, né? Você percebe que realmente... É um pouco na prática, né? É um pouco na prática, na observação. Então, por isso que eu falo, esses primeiros meses do bebê, é muito importante esse contato ali da mãe e essa observação, porque a mãe está conhecendo aquele bebê ali também, né? De repente... Você tá grávida é uma coisa, chegou o bebê em casa e agora? Meu Deus, o que eu faço? Preciso conhecer esse bebê. Muitos pormenores, muitos detalhes, né? Então, por isso que é importante a gente deixar claro que é muito exclusivo de cada um. Do mesmo jeito que a alimentação, no geral, quando a gente quer emagrecer ou a gente quer ganhar massa, né? Nesse momento ainda da vida, é importante que seja muito exclusivo e pensado, particular para cada mulher. Eu estou conversando com a nutricionista materno-infantil Camila Battaglini, especialista em nutrição durante a gestação e preparação para as mulheres que pretendem engravidar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Hoje nós estamos com a nutricionista materno-infantil Camila Battaglini, especialista em nutrição durante a gestação e na preparação das mulheres que pretendem ser mães. Camila, a gente falou muito em relação a como o leite materno é exclusivo, né, para cada bebê. Essa alimentação é muito particular da necessidade, né, que a criança tem e da importância
desse alimento tão completo. Por outro lado, também a questão de como é importante que a alimentação durante a gestação ou para quem pretende engravidar também é muito particular. Mas quando uma mulher engravida, alguém próximo da gente, né, descobre que está grávida, sempre tem alguém que tem uma dica, um conselho, algo infalível, né, que acaba se tornando até meio polêmico. No consultório, como que tem sido esses mitos e verdades? O que você ainda ouve muito? O que a gente pode pontuar de que não tem embasamento científico nenhum? E outras coisas que realmente têm um porquê. Tá, então, primeiramente, aquilo que a gente já falou, do comer por 2, né? Então, a gente sabe que não é assim, não é para comer em uma quantidade, não é para comer dobrado, né? Mas sim melhorar a qualidade daquela alimentação. Não tem essa também de que a gestante não pode passar vontade, né? Que tem que ter todos os seus com cara desejos. De amendoim. Nossa, eu preciso comer, né? Porque senão, meu Deus, meu bebê vai nascer com cara de alguma coisa ali. Não existe isso. São clássicos, né? Talvez seja uma desculpa para você comer o que você quer. Um pretexto, talvez. Mas assim, a gente sabe que durante a gestação você tem que cuidar ainda mais da sua alimentação, né? É o momento que mais você precisa cuidar, porque não é mais só sobre você, sobre realmente você. A responsabilidade sobre aquela criança. Né? O bebê depende 100% ali da mãe, né? Do que a mãe está comendo. Tem um outro também, né? Que fala que quando a mãe tem azia, é porque o bebê tem muito cabeludo. Essa eu já ouvi muito. E não é, né? A gente sabe que a azia, ela pode estar associada mesmo por uma questão da gestação, é fisiológico ali, isso pode acontecer. Não tem a ver se o bebê vai nascer careca ou vai nascer com muito cabelo. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Recentemente, um mito muito grande que eu tenho visto no consultório, no Instagram também, quando eu abro ali perguntas, falando da uva. Que não se pode comer uva durante a gestação, né? Olha, essa é nova. Qual seria a justificativa? Então, falam que é por conta de uma questão dos polifenóis, né? Que estão presentes naquela uva, que são antioxidantes ali. E poderia causar a constrição do ducto arterial, que é uma artériazinha, uma veinha que tem no coraçãozinho do bebê. Não é bem assim. Então, assim, o que a gente tem? Que no 3º trimestre, ou seja, a partir das 27 semanas... deve-se reduzir, né, o consumo desses polifenóis. Então, o que não deve acontecer é um consumo em excesso. E aí, os principais alimentos seriam, por exemplo, a uva roxa, as frutas vermelhas, a laranja, o azeite, alguns alimentos assim, cacau também. Alimentos pontuais que não devem ser consumidos em excesso. Mas não é nada proibitivo. Nenhuma recomendação. É a questão do bom senso. Questão do bom senso. E assim, a não ser que o bebê tenha esse ducto arterial realmente ali, né, fechadinho, aí sim a gente vai restringir. Mas tem gente que às vezes engravida, já vê, meu Deus, não posso comer mais uva, né? E é a uva roxa também, não é a uva verde. Ah, tá. Então esse é um, assim, eu acho que esse ano tá campeão, assim. Não sei se às vezes surge coisa no Instagram, né? E daí as pessoas ficam bem com essa dúvida. Viralizando, né? E quando a gente vê, a gente nem sabe de onde veio as informações. É muito curioso. Até eu já ouvi muito a questão da cerveja preta, né? Da amamentação. A mãe já tá naquela insegurança, né? De onde surge isso? Tem algum embasamento científico, algum sentido? Essa questão da cerveja preta, assim, eu não sei da onde que surgiu, né? Mas a recomendação é que não tenha o consumo de álcool, né? Então, no geral. No geral, por mais que a cerveja preta ela seja até mais docinha ali, né? Mas ela tenha álcool e esse álcool pode passar para o bebê ali através do leite, né? Então, não deve se consumir, não é recomendado. Como eu falei, a gente tem os alimentos que melhoram a produção do leite, principalmente em questão de líquido, né? Então, a hidratação, os chás, mas a cerveja preta não precisa. É muito importante, então, a mulher manter a hidratação, né? Aumentar, talvez, nesse momento. Aumentar, isso, de 3 a 4 litros de água ali por dia, porque essa produção de leite, ela vai demandar muito energia mesmo, né? Muito líquido, muita energia. O gasto que a gente tem durante a amamentação, ele é maior do que durante a gestação. Então, assim, então o bebê está literalmente sugando a mãe, exatamente, né? Todinha. Eu vejo muito, né, a questão durante o puerpério, as mulheres já estão mais fragilizadas, mas surge muito aquelas histórias de o bebê não está engordando, o bebê não está se desenvolvendo certinho, porque o leite daquela mulher é fraco. Existe isso? Da onde a gente pode explicar? Existe uma diferença de um leite para outro? Como funciona?
Não existe leite fraco, né? O que a gente tem é que, assim, a mãe, ela vai produzir aquilo que o bebê precisa. Lógico que em casos pontuais, a gente pode ver que a mãe está com pouca produção do leite, a gente pode ajustar isso também, né, de forma natural ali. Mas o que acontece? Muitas vezes no comecinho ali, a gente sabe que vai sair o colostro, então nos 3, 4 primeiros dias, o leite não desceu ainda, né? Então o colostro, ele vai ser aquelas gotinhas ali, né? Só que o estômago do bebê também, quando nasce, ele é do tamanho de uma uva. Ele é pequenininho. Então, é aquilo que o bebê precisa naquele momento. E é suficiente? É suficiente, né? Então, esse colostro, ele é rico em gordura, justamente para o bebê conseguir recuperar o peso, porque ele nasce com peso, perde um pouquinho, precisa recuperar esse peso, né? Então, esse colostro, ele é o suficiente, a gente não precisa já entrar com fórmula ali. E, às vezes, essa história vem também porque, o bebê tá mamando muito, tem que mamando toda hora, então acho que esse leite não tá sendo suficiente, né? Mas não, é porque realmente, nos primeiros dias de vida, até nos primeiros meses, esse bebê, ele vai precisar mamar o tempo inteiro, né? A digestão do leite materno, ela é rápida, né? Ela é mais fácil do que se a gente comparar com uma fórmula. Então, às vezes, na fórmula, o bebê fica por mais tempo saciado, porque demora mais para digerir, né? Então, talvez por isso cause essa confusão, né? Exatamente. Em relação à saciedade. Tanto pela quantidade que está saindo ali, porque às vezes a mulher está ali, meu Deus, mas só está saindo gotinhas, às vezes coloca num copinho ali para ver quanto que está saindo, né? Mas são preciosas. Mas são preciosas. Tanto que a coloração a gente percebe que muda também. É aquele bem amarelinho, né? O colostro, porque ele é rico em gordura. E depois essa composição do leite, ela vai mudando também. Entendi. Na verdade, são detalhes, né? São coisas que fazem muita diferença, até porque aquele corpinho tá aprendendo tudo, né? Desde nos primeiros momentos de vida. E, né, falando também desses primeiros meses, né? Os primeiros dias após o parto, a mãe também precisa de cuidados específicos, né? O que é o ideal da alimentação, né? De modo geral, claro que precisa ser muito específico para cada caso, mas a alimentação durante o puerpério, o que é importante priorizar para a mulher? A gente tem que priorizar ali o consumo de carboidrato, de proteína, né? Então, assim, eu falo que muitas vezes a mulher, ela se cuida durante a gestação inteira, chega ali, o bebê nasce e ela esquece. Ela tá no modo sobrevivência. Tá no modo também, sobrevivência, né? ela esquece, assim, de se cuidar, não tá suplementando, né? Come quando dá, acaba comendo mais. Eu vejo, assim, que um grande erro é comer muita coisa rápida, né? Então, assim, vai pro que é mais fácil, pro ultraprocessado, pro industrializado, então, pra bolachinha, pro pãozinho, né? Então, é importante que ela continue com uma alimentação rica, porque, como eu falei, esse gasto que ela tem na amamentação, ele é maior. Então, muitas vezes a mãe tem muita fome, né? E às vezes tem muita fome, não tem muito tempo, às vezes não tem muita ajuda ali também nesse início, né? Por isso que já antes do bebê nascer, é importante que ela tenha esse planejamento, né? Então, fazer marmitinhas, deixar coisas congeladas para que ela... praticidade Exatamente, mesmo. tenha sempre à mão ali, né? Frutas, castanhas, comida mesmo, né? E muitas vezes essa comida vai ter que ser aumentada realmente nesse período em relação à quantidade, para ela conseguir suprir a demanda energética ali também. É um momento muito delicado, né? Para todo mundo, assim, mas sobretudo para a mãe é algo que acho que não tem como comparar com outros aspectos, outras circunstâncias da vida. Tem um fator hormonal muito grande ali também, né? Então essa mãe, ela tá mais fragilizada, ela tá mais sensível. E que vai influenciar também no emocional. Com certeza. E na prática mesmo, né? Porque os primeiros dias de um bebê é caótico, principalmente quando é primeiro filho. É tudo muito novo. Até essa questão do leite também tem um fator emocional envolvido nessa produção de leite, né? Então, por exemplo, uma mãe que às vezes passou por um estresse muito grande, passou por um trauma muito grande ali na época do puerpério, tem mães que... Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela perdeu o pai. Logo assim, o bebê nasceu, ela perdeu o pai, o leite secou na hora. É diretamente relacionado. Então, esse fator emocional também é importante, né? A gente ter esse cuidado com a mãe. Porque tá todo mundo com os olhos voltados pro bebê, né? E a mãe, esquece que tem uma mãe por trás daquele bebê. Isso é muito comum. E assim, pra gente, né, finalizar com uma dica realmente prática, né? É muito importante que se procure a orientação exclusiva, personalizada, mas como você, né, daria de conselho para as mães, as grávidas, né, as mães de bebês recém-nascido, como filtrar as informações, né, seja
no online ou na família, ou né, todo mundo sempre tem um pitaco para dar. O que você diria, assim, no geral, que seria importante as mães levarem em consideração para ficarem mais tranquilas em relação a isso? Eu acho que o conhecimento é fundamental, né? Mas como você falou, às vezes a gente entra na internet e a gente tem informações para todos os lados, né? Então é importante a mãe ter alguém em quem ela se apoie, né? Então assim, bom, eu tenho o meu obstetra, que foi o que eu escolhi, que é quem eu confio. Então eu vou ouvir a opinião dele. Eu não vou ficar ouvindo 10 obstetras diferentes, cada um tá falando uma coisa, né? Porque aí se torna mais incoerente. Exatamente, então fica perdida, né? Então eu vou seguir uma nutricionista, né? E seguir a mesma linhagem, assim. Porque a gente sabe que tem nutricionistas que têm a mesma linhagem, tem médicos que têm a mesma linhagem, tem outros diferentes, né? Então é importante você saber quem você vai dar ouvidos, né? E os palpites, né, não pedidos ali, entra por aqui e sai por ali, né? Então, assim, bom, eu tenho um conhecimento, eu tenho um profissional que eu acompanho, eu fiz um curso, alguma coisa, então confie naquilo, né? Confie nessa pessoa que está te acompanhando ali de perto. E se alguém tiver palpites, enfim, que não fazem sentido, eu acho que é só aquele, sabe, sorria e acene. Realmente é uma questão de manter a sanidade mental, né, nesse momento que é tão desafiador. E, claro, se sentir segura, né? Por isso que é tão importante que você ouça um profissional da sua confiança e mantenha, né, a confiança realmente na prática pelo que é orientado. Bom, Camila, a gente agradece muito a sua presença, acho que foi muito importante falar sobre esse assunto e que muitas vezes, né, não chega a ser negligenciado, mas não é o foco quando nasce um bebezinho ou quando a mãe, né, tá pensando em tantas coisas durante a gravidez e esquece um pouco de si, né, dessa questão que não tem jeito, é muito importante, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E muito obrigada por topar o nosso convite para tirar algumas dúvidas. Obrigada eu. Fico à disposição. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista e outros conteúdos no nosso canal do YouTube. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like ou dislike. Receba todo o nosso carinho e a certeza do nosso comprometimento com o conhecimento. Até a próxima!